Graça e paz, amados irmãos, um bom dia nessa quarta-feira em que nós temos mais a oportunidade de Deus, nosso Criador, nos dar aqui mais uma palavra. Olha que maravilha, que bênção. E hoje nós vamos ter aqui a palavra do dia para que você leve em paz aí essa mensagem ao seu coração e seja bem-aventurado. As mensagens que nós estamos dando aqui, pessoal, elas são bem curtas. É justamente para que você possa ter todo dia uma mensagem. Você quer ter uma mensagem mais ampla, uma mensagem mais forte, aí tem que ser aqui na igreja. Aí certamente a mensagem será mais dinâmica. É claro que eu estou preparando a live aí para a gente podermos adorar a Deus juntos e podermos ouvir uma mensagem com mais força e vigor ali na dinâmica da eloquência, né? Mas até lá, vamos ficar com a mensagem do dia. Muitas são as pessoas que estão sendo abençoadas, muitas são as mensagens que eu tenho recebido de volta, que a mensagem alcançou, que a mensagem chegou. Graças a Deus, as pessoas estão se inscrevendo no canal. Continue se inscrevendo aí, passando adiante, compartilhando a mensagem, tocando no sininho, dando seu like e faça seu comentário, o que você achou, o que você quer. E se você tiver aí no seu coração uma pergunta, pode fazer, que certamente o Espírito de Deus nos orientará para responder. Até lá, vamos juntos aqui na mensagem do dia. Hoje nós vamos falar aqui no livro de Mateus. O livro de Mateus, a gente vai ter a seguinte mensagem. Nós vamos falar hoje sobre quando Pedro caminhou sobre as águas. Então nós vamos começar aqui no versículo 22 do capítulo 14 do livro de Mateus. É tremendo esse capítulo 14, você pode depois em casa estudar com mais exatidão. Versículo 22, capítulo 14 de Mateus, diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para a outra banda, quando despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar na solidão, e chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E vendo os discípulos caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Porém Jesus lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a afundar-se, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Glória a Deus. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Bom, até aqui para que nós possamos se inspirar agora no Espírito de Deus, naquilo que Ele tem para nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, até mesmo você ainda que não conhece Jesus, você que não sabe ainda as tão maravilhosas letras da Escritura Sagrada, que nos traz tanta sabedoria e tanto conhecimento. Nesse texto, Jesus estava ali com a multidão, orientando, orando por eles, e de repente Jesus ordenou que os discípulos subissem no barco e passassem para a outra banda, o outro lado de onde eles estavam, que eles estavam na beira-mar. Bom, e aí a Bíblia diz que eu quero chegar ao caminho da palavra dessa hora, que eles depois, mais à tarde, logo à madrugada, Jesus foi ter com os discípulos através do mar. Jesus primeiro foi orar, depois de lá Jesus entendeu, sabia que havia uma grande tempestade na vida dos discípulos ali no barco, porque eles estavam em alto mar, e Jesus foi ter com eles, como diz o texto, andando por cima das águas. Pois bem, logo de longe, quando os discípulos avistaram Jesus, sentiram muito medo. Imagina que aflição não estaria ali com eles, o barco ali quase a pique, uma aflição muito grande, a tempestade forte, e aí vem Jesus andando por cima das águas. Tiveram medo e disseram: um fantasma. E Jesus disse: não temais, sou eu.
Mas Pedro, como sempre, ousado como ele sempre era, ele sempre teve essa ousadia no coração de debater, de conversar, de querer saber alguma coisa a mais, disse para Jesus: se tu és mesmo o Senhor, manda-me ter contigo. Jesus de pronto respondeu e disse: vem, Pedro. E Pedro ousadamente colocou os pés sobre a água, descendo do barco, começou a andar por cima das águas. E aí vem um dos maiores segredos desse texto, que a gente sempre vê os pregadores enfatizando, e é verdade. O vento era forte, a Bíblia diz era contrário, né? E ele teve medo, parou de olhar para Jesus e começou a se afundar. E aí clamou Jesus, disse: Senhor, ajuda-me. E Jesus, estendendo a mão, disse: homem de pouca fé. Eu imagino que você esteja vivendo, e quem que não está nesse tempo que sobreveio de muitas lutas, ou até mesmo esteja em uma luta agora. É como se você estivesse andando pelo mar agora, por cima das águas, em terreno que não é firme, que você não tem conhecimento, não é sólido, que você não tem controle. E aí a Bíblia relata que Pedro ele temeu por causa do vento. O vento era forte, o vento era contrário a ele. Ele estava andando em direção a Jesus, o vento era contrário, tentava açoitá-lo, derrubá-lo. Meu querido, minha querida amada de Jesus, a luta nos faz lembrar agora nesse texto, nos traz a lembrança em que estamos debaixo às vezes de muitas aflições. E quando chega esse tempo difícil, realmente é muito difícil permanecer firme ali, porque muitas vezes a gente passamos a olhar para o lado, a gente passamos a enxergar a luta, a gente já vê as dificuldades que estão chegando e paramos de fitar os olhos em Cristo, como estávamos no começo da guerra. Às vezes a gente até chega a dizer: olha, pode vir, eu estou firme aqui com Cristo. Principalmente se você receber uma profecia dizendo que você passará um tempo de luta, ou se sair uma palavra para você, lhe dando a direção que você terá um tempo de luta, ou se até mesmo você sonhou sabendo que vai passar uma prova. E aí no começo você é firme ali com a sua fé, diz: olha, pode vir, eu estou firme em Cristo. Mas no meio da luta aí vem essa dificuldade, essa fragilidade, e muitas vezes nós começamos a perecer. Mas Jesus está no controle de tudo, está a caminho para nos salvar, para nos livrar de todo mal, para não tirar-nos da direção. O conselho que eu dou nessa manhã é que você não perca a sua fé. Pedro foi repreendido porque Jesus disse para ele: homem de pouca fé. Então ele temeu no meio da luta, ele temeu no meio do vendaval. Você vê que ele teve a ousadia de descer do barco, ele teve a ousadia de conversar com o fantasma, vamos supor que fosse um fantasma, ele teve a ousadia de conversar com o fantasma, porque essa era a visão que ele estava tendo. Ele disse: se é Jesus mesmo, se é o Senhor, manda. E se fosse um fantasma, ele dissesse para ele: não sou eu. Mas não era Jesus mesmo, para a glória de Deus. E Pedro ali, né, desceu do barco, ali ele estava com total fé, mas aí chegou um momento difícil e ele temeu. Meu querido, não importa como que esteja agora, não temas, permaneça firme, mantenha-se firme na direção que você está indo, na direção da vitória, porque Cristo é a vitória. Quem olha para Ele, quem se firma os olhos nele, não vai perecer, não vai se afundar, não vai, meu querido, nessa luta toda, perder a direção. Talvez seja aí uma grande dívida que você tem para pagar agora, não sabe de onde vai vir, está se afundando. Deus vai dar a direção para você. Talvez você apegou aos agiotas, está preso a ele e está se afundando. Deus vai te livrar. Peça misericórdia, chame o Senhor para te ajudar nessa guerra. Talvez seja um despejo, uma ordem de despejo que está vindo contra você. Ou, meu querido, o desemprego chegou, a fome, ou até mesmo a enfermidade. Seja lá o que for que está lhe afundando agora, peça ajuda, tenha fé, peça a Jesus, clame, grite ao Senhor. Como ontem eu dei a mensagem, que suplique, declare na sua oração, com muita súplica, a sua necessidade. E Deus te livrará, te exaltará. Deus abençoe você, Deus fortaleça você, te dê a paz. Não esqueça de compartilhar essa mensagem, não esqueça de deixar seu like aí, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de me ajudar nessa missão que Deus me deu aqui, também nas manhãs, de lhe dar uma palavra. Se você continuar fazendo a sua parte, eu vou continuar fazendo a minha, e Deus vai continuar nos ajudando. Amém? Até a próxima palavra do dia. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu, Bispo Adagmilton daqui, você daí, na presença de Deus. Deus abençoe.